hoje seja uma noite especial na sua vida e que o Senhor possa lhe conceder graça sobre graça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje é um dia, né? Dia dos Pais, que beleza, né? Como eu disse de manhã, é o dia que nós pagamos o nosso presente, pagamos o almoço e recebemos felizes, gratificados e alegres, porque o Senhor é bom. E o Senhor é bom e nos dá essa possibilidade, né? De ser pai, de gerar, de educar, de criar e de abençoar pessoas, meninos, meninas que se tornarão homens e mulheres grandes, poderosos na terra, abençoadores nessa terra, homens de nome. É uma alegria para nós. Eu queria aqui dar o meu abraço afetuoso e fraternal a todos os pais da nossa igreja, que você seja muito abençoado, que sua família seja muito abençoada, que seus filhos sejam abençoados e que você seja coberto assim de graça, de honra, de respeito da parte deles. Mas mesmo que não for, mesmo que esse não seja o seu caso, por alguma eventualidade, saiba que o Senhor, o nosso Deus, Ele tem poder para mudar essa história. Restaurador de famílias, Ele é o restaurador de famílias, né? Restaurador de famílias. E lá no livro de Malaquias diz que está chegando o tempo, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, em que o coração dos filhos se voltarão para os seus pais, e o coração dos pais se voltarão para os seus filhos. Eu quero liberar essa promessa sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria então dar sequência nessa noite. Nós viemos daquela festa maravilhosa ontem. Deve ter alguém cansado aí ainda, né? E curtiu o Dia dos Pais, enfim, essa coisa toda. Deu aquele presente bacana. E assim, nós vamos dar sequência hoje na série de palavras. Tem muita terra ainda para ser conquistada. E a semana passada eu falei sobre o Evangelho da contradição. E hoje eu queria dar sequência dizendo assim: quando a derrota é a maior vitória. Vamos repetir juntos? Quando a derrota é a maior vitória. Sabe, todo mundo passa pelo dia difícil, pelo dia complicado, mas tem uma hora que a derrota ela é contundente, ela é iminente, mas é nesse dia que Deus vai operar na sua vida e vai transformar essa derrota em uma grande vitória para você. Esse é o nosso Deus, esse é o amor de Deus, que não olha necessariamente somente para as suas fraquezas, mas que vê em você um filho amado, que Ele quer transformar, que Ele quer restaurar para a glória do nome dEle. Então, quando a derrota se torna a maior vitória. Na Bíblia, um grande exemplo disso, aproveitando que hoje é o Dia dos Pais, é o exemplo do filho pródigo, onde Jesus fala muito a esse respeito. Mas essa parábola, essa história que Jesus conta, ela não deveria ser necessariamente filho pródigo. O filho não é o centro dessa história. O centro dessa história é o pai. O filho era um desonroso, desrespeitoso, alguém que vendeu-se, tirando do pai o seu direito, sendo usurpador daquilo que não lhe pertencia no momento, abandonou e partiu. E as pessoas dão muita ênfase àquele rapaz que se arrepende. Coitado, ele se arrependeu, ele caiu em si, voltou, ok. Mas a ênfase maior desse texto é que existe um pai de amor. Vamos repetir? Existe um pai de amor. Vamos de novo? Existe um pai que ama. Um pai que ama incondicionalmente. E às vezes a gente tem aquela visão de um pai rígido, de um pai duro. Porque às vezes o nosso pai foi assim aqui na terra, e nós temos essa visão de um pai disciplinador, rigoroso, que está sempre pronto para punir, mas o nosso Deus não é dessa forma. Até sim, existe a punição, existe a disciplina, mas Ele é um pai de amor. Ele não é um velho de barba branca pronto para bater na sua cabeça com um cajado. Eu já disse isso para você, esse velho de barba branca com cajado é Papai Noel, é outro personagem, é outra história, é outra pessoa. Deus não é assim. Deus, Ele te ama profundamente. E a história do filho pródigo fala sobre isso, de um pai que ama, de um pai que perdoa, de um pai que recebe de volta, de um pai que suporta a aflição, a desonra, e que ainda assim fica aguardando a volta e o retorno do seu filho. O texto de Lucas capítulo 15, versículos de 20 a 24, diz assim: então voltou para a casa do seu pai.
Eu não vou contar a história toda, porque é muito conhecida, mas aquele filho, quando ele teve um pior momento da vida dele, e com uma história contada para judeus, ele era um judeu, e judeu não se dava, não podia, era considerado imundo tratar de porcos, se alimentar de carne de porco, e ainda mais comer da comida que os porcos comiam. Mas esse foi o final daquele rapaz, por conta da sua rebeldia. As suas atitudes o levaram a uma posição extrema, onde ele perdeu tudo. Não tinha mais amigos, não tinha mais dinheiro, não tinha mais recursos. A única coisa que ele podia desejar é comer comida de porco. Mas naquele momento da sua maior derrota, sabe? A derrota nem sempre é ruim. No momento, sim, mas ela pode nos impulsionar, pode abrir para nós uma grande oportunidade, para que nós possamos crescer, para que nós possamos romper com aquilo que estamos fazendo. Quantos são os empresários que foram derrotados, que faliram, mas que a partir da falência eles tiveram como uma mola propulsora que os impulsionaram para a vitória e para novas conquistas extraordinárias? Cientistas que erraram, perderam, as suas pesquisas deram em nada, mas o conteúdo ali em algum momento funcionou para que eles pudessem se impulsionar para grandes conquistas. Relacionamentos que não funcionam, e às vezes a partir de um lapso, de um erro, às vezes até de uma traição, aquele casal se une novamente em amor, e ali forma uma família consolidada, sólida, para a glória do Senhor. Sabe, Deus é assim, esse é o coração de Deus. E aquele filho, ele sentiu a sua pior derrota. Em momento nenhum ele pensou no coração do pai, em todo momento ele pensou na sua satisfação. Por isso, o centro dessa história é o pai de amor. Eu estou com fome, eu estou morrendo, os empregados do meu pai têm abundância de pão e eu estou morrendo de fome. Aí ele ensaia um discurso: pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, dá um emprego para mim, dá um emprego para eu ter o meu salário, para eu ter onde dormir e para eu ter o que comer. Mas o coração do pai não é assim. O coração do pai é um coração de aliança. Muito embora o pai não tivesse ido atrás, tivesse deixado. Às vezes o pai é assim, deixa, porque o erro faz parte do aprendizado. Às vezes você está vendo que a coisa não vai dar certo, mas eu repito, o erro faz parte do aprendizado. E com o erro se aprende, se retorna, se volta a caminhar. Deus usa ferramentas como essa, e nós que somos pais e mães, sabemos que muitas das vezes é assim. Não gostamos de ver o sofrimento dos filhos, mas às vezes é no erro que eles aprendem. E o pai estava pronto, esperando, não foi atrás, mas todos os dias imagina aquele pai olhando pela estrada, o momento em que o seu filho ia romper lá na estrada, porque ele tinha uma convicção no coração, porque aqueles que amam, eles têm sempre uma convicção no coração de que vão receber os seus filhos de volta em casa. E um dia, quando ninguém mais acreditava, somente o pai, talvez até a mãe já tivesse dito para ele: olha, desiste disso, fulano não vai voltar nunca mais. Mas não, ele continuava persistindo em olhar, em espiar, em aguardar, até que um dia surge o filho. E quando o filho surge, todo maltrapilho, fedorento e rasgado, ele corre ao encontro do filho. Ele corre ao encontro do filho porque a lei naquela época mandava que um rapaz que fizesse o que aquele rapaz fez fosse apedrejado se voltasse na porta da cidade. Então era necessário que ele retornasse e encontrasse com aquele menino, com aquele jovem na porta da cidade e o reconhecesse de novo. Por isso um anel, por isso sandálias, por isso um vestido novo, por isso a festa. E ele não dá nem espaço para que o jovem fique inventando ou argumentando com ele discursos de hipocrisia, de autopiedade, que estavam retratando apenas a necessidade dele, porque o amor do pai é maior. Repete comigo de novo: o amor do pai é maior. Sabe, ele não está disposto, ele não precisa ouvir as suas histórias, ele quer ver você retornando para os braços dele, voltando para casa, voltando para a presença dele. Mata o novilho, faz a festa. Esse meu filho estava perdido e foi achado, esteve morto, mas reviveu. Essa é a história de cada um de nós, e em algum momento nós nos vemos representados nesse filho, e sabemos que Deus é o Pai, que nos quer de volta, que nos aceita de volta. Em algum momento você pisou na bola, em algum momento você teve a dificuldade,
dificuldade, em algum momento você sofreu a derrota, e nesse momento em que a derrota veio sobre a sua vida, você sabe que não merecia, você sabe que o erro foi fruto da sua escolha, você sabe que o problema que você está passando, ou que você passou, foi fruto de um caminho errado que você tomou, aquele era a história da sua derrota, mas ainda assim, pensando simplesmente em você, você tomou o caminho de volta. E o Pai, diga ao Pai, te recebeu de volta. O Pai sempre recebe. Quando a gente volta para Deus, irmãos, nós somos como aquele filho. A gente estava mergulhado no pecado, com a família destruída, com as empresas em falência, talvez doente, com a proximidade da morte, com a iminência da morte, mas pensando na restauração da nossa própria vida, nós retornamos para o Pai. E o Pai nos aceita de volta. Por isso, quando chega a maior derrota, é porque a grande vitória do Senhor está se aproximando na sua vida. Eu não sei se você está passando por isso ou já passou, mas eu quero lhe dizer que no dia da grande derrota, Deus está aproximando de você uma oportunidade extraordinária, de uma vitória tremenda, de uma bênção, de uma porta aberta, de algo da presença do Senhor sobre a sua vida. Quem quer receber, diz assim: eu recebo. Dá um aplauso a Jesus com vontade nesse dia, glória a Deus. Eu queria me aprofundar um pouquinho nesse assunto e falar num ponto de vista de um homem no Antigo Testamento que viveu mais ou menos a mesma experiência. Eu estou falando de Jacó. Quem já foi no encontro conhece a história, quem não foi, eu queria contar um pouquinho. Jacó é o pai dos filhos de Israel, Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas dos filhos de Israel. E Jacó, ele era, pelo seu próprio nome, nascido gêmeo com seu irmão Esaú, um enganador. Ele passou a perna, ele trapaceou com o seu pai, trapaceou com o seu irmão, ele teve dificuldades na sua vida, e por conta dessas dificuldades, um dia ele precisou fugir da presença do irmão, abandonar o pai, abandonar a mãe e ir para uma terra distante. Parecia o filho pródigo, mas não por vontade própria, mas porque ele estava fugindo das consequências de alguma coisa que ele havia feito no seu passado. E nessa fuga de Jacó, ele acabou se encontrando na casa de um tio dele, tio seu, chamado Labão, aonde ele ficou ali escondido do seu irmão por 20 anos. Diga, 20 anos. 20 anos. E depois de 20 anos, aonde ele trabalha 7 por uma esposa, mais 7 por outra, e 6 anos para conquistar alguma coisa em termos de recursos financeiros, depois de 20 anos, a família onde, com a qual ele se hospedou, se uniu e se aliançou em matrimônio, começou a persegui-lo também. E ele precisou fugir de novo. Diga, fugir de novo. Quando a gente entra num ciclo de fuga, a gente está fugindo o tempo todo, fugindo de um erro, fugindo do outro, e a nossa vida começa a ficar um ciclo de fuga interminável. Fugindo de uma situação, fugindo de uma pessoa, fugindo de um medo, fugindo de uma angústia. Deus quer colocar um ponto final nessa história de fuga na sua vida. Mas Jacó precisou fugir do seu sogro. E Deus precisou remediar aquela situação. E nesse momento de fuga, é que eu quero chamar a atenção a você, que vai chegar um dia, diga, um dia, que você, diga assim, eu não vou ter a quem recorrer. O garoto que eu falei na história do filho pródigo, chegou o dia que ele não teve a quem recorrer. Ele ficou sozinho, ele, o porco e a comida do porco. Ou ele brigava com o porco para comer aquela comida, ou ele passava fome. Ninguém lhe dava nada. Diga, nada. Pois é, quando Jacó fugia de Labão, seu sogro, ele precisava retornar à casa do seu pai, mas isso significa que ele tinha que se reencontrar com o seu passado. Diga, passado. Se tem uma coisa, diga, passado. Se tem uma coisa difícil é você voltar e se encontrar com o seu passado, justamente ou principalmente quando esse passado ele é complicado. Você deixou histórias ruins, relacionamentos mal resolvidos, problemas, dívidas, questões. E assim era o caso de Jacó. E quando o seu irmão soube que ele estava voltando, Esaú saiu da sua casa, do seu clã, com 400 homens de guerra para encontrar com seu irmão. E quando Jacó soube que Esaú estava vindo ao seu encontro, e juntamente com ele 400 homens de guerra, ele ficou apavorado. Por quê? Porque estava chegando, diga, estava chegando o dia da sua grande derrota.
um abre e fecha aspas, para poder resolver a questão do tripé ali, e o vídeo fica bacana para estar lá no YouTube, já a partir de amanhã. Então estava chegando o dia da grande derrota de Esaú, de Jacó, porque ele ia se encontrar com Esaú. E naquele momento que ele não tinha para quem recorrer, olha só o que diz, no dia em que você não tem a recorrer. Eu vou ler o texto com vocês, Gênesis capítulo 32, 22 a 24, diz assim: durante a noite que antecedia esse encontro, Jacó se levantou, tomou suas mulheres, suas esposas, as suas servas, seus 11 filhos e atravessou com eles o rio chamado Jaboque. Depois de levá-los para outra margem do rio, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho. Vamos repetir o princípio do verso 24, diga: com isso, Jacó ficou sozinho, diga: sozinho. Não tinha recurso. Chegou uma hora que ele não tinha mais o que fazer, ele não tinha a quem recorrer, ele não tinha mais recursos, ele não podia comprar nada, ele não podia fazer negócio, ele não podia contar com carinho, com atenção, com apoio da sua esposa, dos seus filhos, nada, ficou sozinho. A ele restava apenas a solidão e a possibilidade de lutar com Deus em troca de uma bênção, diga bênção. Tudo que ele queria uma bênção, ele queria uma palavra, diga palavra. Sabe, uma palavra quando vem da boca de Deus, ela tem muito poder. Uma palavra quando sai da boca de Deus tem o poder de mudar a vida de uma pessoa, tem poder de transformar a morte em vida, tem poder de transformar o torto em algo direito, em acertar, em criar, em construir. E ali ele queria uma palavra da parte de Deus, e essa era o anseio. E ele estava sozinho, o seu irmão estava vindo contra ele. O que ele podia fazer? Diga clamar, pedir, buscar. Ele queria, em Deus, uma resposta para poder enfrentar o seu adversário. Quero lhe dizer uma coisa, vai chegar o dia que você não vai ter para onde fugir. Você vai ter que enfrentar essa realidade. Mas cedo ou mais tarde, vai chegar o dia em que você vai ter que enfrentar a história da sua vida. E quando esse dia chegar, mesmo que seja aparentemente o dia de uma grande derrota, Deus vai poder transformar a sua vida e conceder para você uma grande vitória. Diz glória a Deus aí, dá mais um aplauso ao Senhor. Uau, assim ó. É para Jesus. Todo mundo almoçou no Dia dos Pais hoje, está feliz, né? Comeu bastante. E Deus ouviu a história. Olha só como é a conclusão disso tudo. Que coisa extraordinária. Jacó morreu. O que houve com Jacó? Morreu. Jacó morreu. Morreu, mas não morreu fisicamente. Mas Jacó morreu. Olha só o que diz o texto. Vamos deixar a própria palavra, explicar. O capítulo 32 de Gênesis, de 26 a 28, diz assim: o homem disse: deixe-me ir, pois já está amanhecendo. Quando Jacó ficou sozinho, apareceu um homem, que na verdade era um anjo, junto dele, para passar a noite com ele. E ele começou uma luta, uma disputa, uma briga, uma porfia com aquele homem, porque ele não queria o dinheiro do homem, ele não queria os recursos do homem, ele só queria uma palavra. Ele queria uma palavra daquele homem que ele entendia que era alguém da parte de Deus, de que tudo ia dar certo. Já viu aquele dia difícil? Aquela situação complicada? Às vezes você está na porta do hospital ou na sala de espera, aguardando a cirurgia de um parente, da esposa, do filho, de um pai, e alguém chega perto de você e abraça você e diz assim: tenha fé em Deus, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Sabe? Quando você está na iminência de um juízo, de um julgamento, e tem uma causa na justiça que você está esperando uma resposta, e acontece que faltou luz, e acontece que alguém chega para você e diz: vai dar tudo certo. Diga para quem está do seu lado, diga assim: vai dar tudo certo. Essa palavra é uma promessa. E Jacó lutou com aquele anjo. Na verdade, ele foi descobrir mais tarde que era um anjo a noite toda. Por quê? Porque ele queria uma palavra. E ele dizia: não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Vamos repetir: não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Quem pode dizer isso para Deus hoje? Quem pode dizer isso para Deus hoje? Fala com voz forte: não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar.
hoje é o dia da sua bênção, hoje é o dia da minha bênção. Nós não vamos perder a oportunidade hoje, na presença de Deus. Ele não vai sair daqui enquanto Ele não me abençoar, não me der uma palavra, não me der uma resposta sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde e sobretudo, e antes de mais nada, sobre a salvação da sua alma. Diz amém? Vire para quem está ao seu lado e diga assim: tem uma palavra de Deus para você. Amém. Então aquele homem que era um anjo, ele chega para Jacó e pergunta assim: qual o seu nome? Repete a pergunta. Essa é a hora da morte. Interessante essa história, né? Por que um anjo ia entrar numa briga com um homem? Não havia nenhuma, diga nenhuma, possibilidade Jacó vencia aquela briga. É uma briga inútil, completamente inútil, derrota certa. E quando o texto conta a história, diz que o anjo, quando chegou a madrugada, o dia já ia raiando, ele toca na coxa de Jacó e cria uma luxação, uma torção, um deslocamento do osso do quadril e do osso da coxa. Você sabe, todos sabemos disso, que o osso da coxa, o fêmur, é o osso mais forte do ser humano. E o anjo toca exatamente no ponto mais forte do ser humano. Por quê? Porque para Deus agir na sua vida, é preciso que a sua força seja desfeita, que a sua capacidade seja desfeita. Porque enquanto você depender de você, do seu recurso, enquanto você depender da sua sabedoria, do seu conhecimento, enquanto você depender da razão que você aprendeu empiricamente, ou de alguma outra forma, estudando filosoficamente, Deus não vai poder agir em você. Mas o dia que a sua força for quebrada, que a sua força se transformar em fraqueza, aí você vai deixar um caminho livre, diga, caminho livre, para a ação de Deus. Deus quer agir na sua vida, mas a sua força precisa se transformar em fraqueza, porque o dia da sua derrota vai ser o dia da sua grande vitória. O anjo podia destruir Jacó, mas ele não fez isso, porque Jacó tinha uma base que eu vou falar daqui a pouco. E quando você consegue estabelecer a sua vida sobre essa base, a vitória vai vir. Qual o seu nome? Nós temos nomes, e nomes têm significados. E naquela época, então, quando o pai dava um nome, ele tinha o poder profético do patriarca, e o nome representava muitas das vezes o caráter do filho. Por isso Jacó, quando nasceu, é Jacó. A característica de Jacó foi que ele nasceu, sendo gêmeo, agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. E Esaú significava peludo, cabeludo, vermelho. E Jacó era aquele que andava agarrado no calcanhar, que queria puxar para trás, que queria suplantar, que queria, de alguma forma, se render ao seu irmão e tomar o lugar dele. E foi exatamente o que Jacó fez. E agora Jacó estava voltando para ter um encontro físico, depois de 20 anos, com o irmão cheio de ódio no coração. O que poderia salvar Jacó naquele momento? Nenhuma força humana, nenhum recurso. Ele não poderia pagar pela sua liberdade. Apenas a sua vida aplacaria a ira do seu irmão. Mas então, uma vida precisava ser dada. Sabe, quando nós estamos diante de Deus, o mundo, quando está diante de Deus, a única coisa que pode aplacar a ira de Deus é a vida, é o sangue. Por isso Jesus morreu no seu lugar. Nós precisamos entender isso. Foi uma vida em troca de todas as outras vidas. Por que Jacó foi aceito? Eu já estou adiantando que Esaú recebeu Jacó de volta. Porque uma vida foi dada, a vida do próprio Jacó. Quem é você? Eu sou Jacó. Quando Jacó responde assim, eu sou Jacó, ele está dizendo, eu sou um enganador. Eu enganei todo mundo, eu construí a minha vida em cima de golpe, um golpe atrás do outro, um engano atrás do outro, uma trapaça atrás da outra. Esse sou eu sou um trapaceiro, eu sou um enganador. E o anjo, quando olha para ele, disse assim, agora sim, com o osso deslocado e com o reconhecimento de que você não passa de um trapaceiro, eu quero dizer que eu estou mudando o seu nome, eu estou mudando a sua história. A partir de hoje você não se chamará mais Jacó, mas o seu nome será Israel. E eu quero lhe dizer que nessa noite Deus está lhe dando um nome, um novo nome, uma nova oportunidade, uma vida nova. As coisas velhas já passaram, todas elas se fizeram novas. Deus tem novidade de vida para você. Diz amém. É sim. É o coração de amor do Pai
pastor, você não sabe o quanto eu errei. Amigo, você não sabe o quanto Deus te ama. A gente tem mania de olhar só para nós. Olha um pouquinho para o amor de Deus. Ele pagou o preço por todos os seus pecados, até aqueles que você vai cometer amanhã. Jesus já morreu e já pagou por eles. O que você precisa? É como disse Paulo lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu já fui crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu morri. Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, porque você não morreu fisicamente, mas o seu velho homem morreu, foi crucificado. A vida que você vive na carne, você vive na fé do Filho de Deus, o qual te amou e a si mesmo se entregou por esse amor no seu lugar. Uma vida foi dada. Jacó morreu. Quando Jacó reconhece quem ele é, o anjo muda o nome dele, muda a história dele. Eu sou Jacó, significa você não vai ser mais esse trapaceiro, agora você é o príncipe de Deus. Isso significa o nome Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. O dia em que você morrer para o seu eu, para o seu ego, para o seu orgulho, para o seu conhecimento e reconhecer que Deus é soberano, é o Pai de amor, você vai experimentar e vai desfrutar da vida de Deus sobre a sua vida. Diz: eu quero. Por isso, no dia da sua maior derrota, assim foi com o filho pródigo, assim foi com Jacó, se transformou no dia da sua maior vitória. Mas repita comigo assim: uma promessa. A promessa é a base, irmão, é a base da vitória, é a promessa. Quando a promessa vem de Deus, ela é a base da nossa vitória. Monato estava me dizendo hoje que pesquisou e na Bíblia tem mais de 8.000 promessas feitas ao homem, sendo que mais de 8.000 promessas, quase 8.000, 7.000 e muito é para o homem. Deus tem uma promessa para você. Muitas dessas promessas, eu vou dizer de maneira aqui humilde, porque na verdade todas essas promessas são suas. Todas as bênçãos celestiais são nossas em Cristo Jesus. Tem uma promessa para você, mesmo que você não conheça, mesmo que você não saiba, mesmo que você ainda, eu disse, ainda não creia, tem uma promessa para você. Que glória, hein? O que sustentou Jacó foi a promessa. Havia uma promessa sobre a vida dele, isso que sustentou ele. Quando nós temos uma promessa, nós nos agarramos a essa promessa, e é por isso que as pessoas dizem, colam nos adesivos dos carros: Deus é fiel, Deus é fiel. Tem uma mensagem no YouTube, você pode ir lá olhar novamente, e eu ensino, eu explico. Deus não é fiel a uma pessoa, Deus é fiel à palavra dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Porque se Deus fosse fiel a pessoas, pessoas erram e quebraria a validade da promessa. Mas Deus é fiel à promessa que Ele fez e à palavra dEle. Deus não pode mentir. Se Ele prometeu, repita, Ele vai cumprir. Existe uma promessa na sua vida, Guto? Ele vai cumprir. Existe uma promessa na sua vida, Paulinho? Ele vai cumprir. Existe uma promessa na sua vida, pastor Isaías? Ele vai cumprir. Seu queixo não vai cair. Há uma promessa sobre a sua vida. Deus vai cumprir a promessa sobre a sua vida. Olha só que coisa extraordinária. O que nos sustenta aqui dia após dia, domingo após domingo, semana após semana, eu e você, nós somos guiados por uma promessa. Nós estamos embasados em uma promessa. Nós estamos alicerçados em uma palavra, e ela vai se cumprir na nossa vida. Ei! Deus de aliança, Deus de promessa. Não é assim? Vamos de novo? Deus de aliança, Deus de promessa. Deus que cumpre o que prometeu. Vamos ao texto. Gênesis 28, de 12 a 15, diz assim: enquanto dormia, essa é a história de Jacó fugindo. Eu estou retrocedendo um pouco no tempo, para você ver a base da promessa. Por que o anjo não pulverizou Jacó? Só tocou na coxa e providenciou que ele reconhecesse quem ele era. Jacó, quando fugia do seu irmão, ia para a casa do seu tio Labão. Depois você pode ler isso, Gênesis 26, 27, 28, enfim, seguintes. Enquanto dormia, sonhou com uma escada
que ia da terra até o céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse, Deus falou com ele em sonho, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte, sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e da sua descendência. Além disso, ainda tem mais. Disse Deus, estarei com você e o protegerei aonde quer que você vá. Um dia trarei você de volta a essa terra e não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que eu te prometi. Essa promessa foi a promessa feita por Deus, que deu a Jacó a condição, a possibilidade de lutar com aquele anjo, de lutar com o próprio Deus durante uma noite inteira. Se não houvesse a promessa, o anjo não teria ficado. Se não houvesse a promessa, ele não teria sido abençoado. Mas como havia uma promessa, nem mesmo os seus erros poderiam impedir Deus de abençoá-lo naquele momento. Por quê? Porque Deus é fiel à palavra que ele liberou. Olha só que interessante, vamos ver umas promessas? Eu separei algumas aqui dentro desse texto. Deus disse para Jacó assim, a terra em que você está deitado te pertence. Mas como pertence? O que ele fez para conquistar aquela terra? Nada, porque era uma herança. Não foi por causa dele, mas pela aliança feita com Abraão, avô dele. Ele estava simplesmente herdando a bênção que veio de Abraão, que veio de Isaque, que veio de Jacó, que chegou a ele, Jacó, e que passaria para os seus filhos e para a sua descendência. Ele não fez nada para conquistar, ele apenas recebeu de graça. Você também não fez nada para conquistar a vida de Deus em você. Você só recebeu por herança, herança de Cristo. Cristo morreu e pagou o preço para que você fosse abençoado. Não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com Ele. Outra promessa. Eu estou aqui fazendo correlação propositalmente entre a história de Jacó e a nossa história hoje em dia. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e dos seus descendentes. Outra promessa, porque da semente de Jacó nasceu Judá, da linhagem de Judá nasceu Davi, nasceu Salomão, nasceu José, nasceu Maria, nasceu Jesus. E em Cristo Jesus, todas as famílias da terra foram abençoadas. Promessa. Eu estou falando do quê? Promessa. O que eu tenho a ver com isso? Você vai saber já já. Outra promessa. Deus diz assim, além disso, eu estarei com você e o protegerei aonde quer que você vá. Quem é que protegia Jacó contra o seu irmão Esaú? Diga, Deus. Quem protegeu Jacó contra o seu sogro Labão? Diga, Deus. Quem protegeu Jacó contra o anjo do Senhor? Diga, o próprio Deus. Por quê? Porque tinha uma promessa. O anjo não podia, em vez de tocar na junta da coxa, eu vou tocar na cabeça desse sujeito e vou decepar lá fora. Eu vou tocar no coração dele e ele vai parar. Não. Porque tinha uma promessa, e a promessa está lá escrito, eu protegerei você. Sabe, Deus cumpre a promessa que faz. E Jacó precisava ser protegido. E se você veio até aqui, se você viveu até esse dia, que dia é hoje? 14 de agosto de 2022. Se você viveu até hoje, é porque tem também uma promessa. Existe um tempo de cumprimento. E se você, como filho pródigo, está distante, Deus quer trazer você de volta para a terra da sua promessa. Para quê? Para que a promessa se cumpra na sua vida. Você não vai perder, não vai morrer, enquanto essa promessa não se cumprir. Oh, meu Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus não é alguém zangado com você. Essa promessa sustentou, guardou, protegeu Jacó. Por último, trarei você de volta a essa terra, e não te deixarei até que tenha terminado tudo o que prometi. Cada uma das promessas. E Jacó precisaria voltar àquele lugar, aonde ele teve a visão da escada, aonde ele chamou de Betel, para que a promessa se cumprisse, se concluísse na vida dele. Jacó morreu.
E quando ele morreu para ser Jacó e reviveu como uma nova criatura, como Israel, a bênção de Deus veio sobre sua vida. E uma nova natureza, de uma nova criação, de uma bênção, de uma transformação do Deus Todo-Poderoso. Jacó não existia mais e agora era Israel. Esaú não ia matar Israel. Esaú não tinha nada contra Israel. Ele queria perseguir Jacó. Por isso Peniel é o lugar onde o seu nome e a sua história é completamente mudada. Você está em Peniel hoje. Você hoje está na casa do pai, do filho pródigo. Você hoje está na presença de Deus. O lugar físico não é mais importante. O mais importante é que você está aqui. E Deus está aqui também. E eu quero lhe dizer que eu não sei qual é a sua situação. Às vezes a gente vem mascarando uma situação ao longo dos anos. Somos crentes há muito tempo. Temos família evangélica, família católica, nós estamos dentro de uma religião, mas a nossa vida está destroçada, está esmagada, está quebrada, e a gente vive só de aparência, e a gente está tentando manter a aparência, pega um empréstimo aqui, pega outro ali, conta com a ajuda de alguém, mas chega um dia que você vai ter que enfrentar a realidade. E eu vou lhe dizer, quanto mais cedo você enfrentar a sua realidade, mais cedo Deus vai poder trabalhar na sua vida e se transformar esse dia no dia da sua maior vitória. Nós somos herdeiros, irmãos. Cada um de nós fazemos parte da descendência de Abraão. Nós não somos judeus, não. Não é a descendência terrena de Abraão, mas é a descendência celestial de Abraão, a descendência da fé. Por isso, Gálatas capítulo 3, versículo 29, Paulo diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros, de acordo com a promessa. Você é de Cristo? Se você é de Cristo, você é um herdeiro pleno, completo, de cada uma das promessas que Deus fez para Abraão. As promessas de Abraão são nossas por causa de Cristo. E a promessa se cumpriu, aquela feita lá no capítulo 28. Todas as famílias da terra serão abençoadas na descendência de Jacó. O pai Jacó, o patriarca Isaac, o patriarca Abraão, os patriarcas Judá, Efraim, Manassés, José, Zebulon, Naftali, enfim, todos as 12 tribos de Israel. A promessa se estendeu até em Cristo, e através de Cristo ela chegou a mim e a você. Mesmo que hoje seja o tempo da sua derrota, Deus vai transformar esse dia no dia da sua grande vitória. Quem crê nisso diz amém?